Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Raquel e nesse canal a gente fala um pouquinho sobre organização financeira, sobre coisas de casa, sobre empreendedorismo, sobre um estilo de vida mais simples. Eu não diria minimalista porque eu não conheço muito assim, não estudei a fundo sobre o minimalismo, mas eu tenho procurado adotar para mim um estilo de vida onde menos é mais. E nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 hábitos financeiros que me ajudam a ter uma vida financeira mais organizada. Vamos ao hábito número 1. O hábito número 1 já foi tema dos dois primeiros vídeos aqui do canal, e é sobre planejar seus gastos. Planeje seus gastos, tenha um planejamento mensal e, se possível, até um planejamento anual. E se você quer saber mais sobre planejamento, como fazer o planejamento, quais são os gastos que precisam ser planejados, assistam aos dois primeiros vídeos do canal, que eu falei justamente sobre planejamento financeiro. Hábito número 2, tenha uma lista de compras. E essa lista, ela é tanto para itens pessoais quanto para supermercado, por exemplo. Sempre que eu vou fazer a feira do mês aqui de casa, eu já tenho no bloco de anotações da agenda os itens que eu costumo comprar na feira. E aí eu coloco quantidade e se ainda tem aqui, eu vou e dou o check, ou seja, não preciso comprar esse item nesse mês. Por exemplo, rodo, vassoura, são coisas que a gente não compra todos os meses. Então eles estão lá na minha lista, mas eu dou o check, que significa que nesse mês eu não preciso mais comprar. E é importante a gente fazer uma análise dessa lista, conferindo no armário as coisas que ainda tem, para quando você fazer a feira, você não comprar itens que ainda tem e que, por exemplo, itens que possam vencer. Às vezes você compra um item, não reparou que ainda tinha no seu armário, chegou a data de fazer a feira, você foi lá, fez, comprou esse item, sem reparar que ainda tinha no seu armário. E aí, se for um item, por exemplo, que tem uma validade muito curta, pode vencer e você acabar perdendo dinheiro. Então faça uma lista de compras. Eu faço uma lista de compras para mim, para o meu filho, como eu já falei no vídeo anterior, de itens pessoais, e vou comprando por ordem de prioridade. Também faço lista de compra de coisas de casa que eu estou precisando. Faço uma lista de compras, por exemplo, da semana, acabou alguma coisa, eu vou lá no centro, aqui é cidade pequena, então a gente vai lá no centro comprar. Eu sempre vou com os itens anotados para não comprar a mais e também não esquecer alguma coisa que esteja faltando que eu não anotei na lista de compras. Um outro hábito que me faz ter uma vida financeira organizada é estabelecer metas. As metas, elas podem ser curtas, médias e de longo prazo. É assunto para um vídeo todinho, mas resumindo, você pode estabelecer metas de curto prazo, como por exemplo, quero comprar uma sandália em 2 meses. Eu verifico o valor da sandália, divido por 2 e durante esses 2 meses eu vou lá e junto esse valor para comprar a sandália à vista. A meta de médio prazo, uma meta mais longa, por exemplo, até o final do ano, eu quero ter R$ 1.200 para comprar um celular novo. Eu divido esses 1.200 pela quantidade de meses que ainda falta. Por exemplo, faltam 10 meses para findar o ano. Então eu preciso de 120 por mês para lá no final do ano eu comprar o celular à vista. E as metas de longo prazo são metas como, por exemplo, a casa própria, em 3 anos, em 5 anos, o carro, em 2 anos, 3 anos, enfim. Isso, cada família, cada pessoa tem as suas próprias metas e você deve estabelecer prazo para quando elas vão encerrar, para quando você vai cumprir aquelas metas e dividi-las por pequenos prazos, por pequenos períodos. Por exemplo, dividir o valor ao todo por meses, quanto que eu tenho que juntar por mês. O quarto hábito que me faz ter uma vida financeira mais organizada é ter uma reserva financeira para quando os imprevistos acontecerem.
Os especialistas falam que a nossa reserva financeira ela tem que ter entre 3 e 6 meses do seu custo de vida, no mínimo, né? Quem é autônomo que tenha pelo menos 12 meses do seu custo de vida, para você ter aquela tranquilidade caso você perca o emprego, caso você sofra um acidente de trabalho, por exemplo, autônomo que não é registrado. Caso você sofra algum acidente de trabalho, você tenha como se sustentar por um período em que precise ficar de repouso, em que precise ficar em casa. Se você não tem como, não se desespere, se não tem como guardar entre 3 meses e 6 meses do seu custo de vida, no mínimo, comece com pouco, mas tenha uma reserva financeira. Comece juntando de R$50, de R$100 e depois isso vai se tornar um hábito que você vai ver. Simplesmente comece. O quinto hábito é cuidado com os influenciadores, os digital influencer. Cuidado com as pessoas que você acompanha na rede social e que te influenciam de alguma forma. Por exemplo, eu, quando estava construindo a minha casa, eu estava vivendo essa fase das coisas de casa, das compras para casa. E eu assistia muito às donas de casa fazendo aqueles vídeos de limpeza, de organização, de enfeites para o lar. E eu simplesmente sofria com aquilo e me endividava comprando coisas para a minha casa, para enfeitar a minha casa, mesmo sem poder, sem estar dentro do meu planejamento, nem sabia o que era planejamento na verdade, né? E ficava sofrendo naquela ansiedade, porque eu também queria aqueles produtos que elas estavam divulgando. E, gente, é um caminho assim sem volta. Se você não tiver cuidado, realmente você acaba se endividando, se afogando, se afundando nas dívidas, por causa dessas influências que a gente recebe através das redes sociais. Querer viver aquele padrão de vida que aquela pessoa está mostrando. Um outro hábito que eu também estou aprendendo, é muito difícil às vezes para quem não sabe, mas é aprender a dizer não. Hoje em dia já se tornou mais fácil para mim, eu já estou treinando mais esse hábito de aprender a dizer não, se não está dentro do meu planejamento, se eu não posso, eu simplesmente digo não. Recentemente, minha cunhada mandou mensagem querendo organizar uma viagem para um parque aquático e simplesmente eu não estava com dinheiro reservado para ir para um parque aquático. Então eu simplesmente disse que não, eu não poderia ir. Então esse hábito é muito importante, porque quando você quer dizer sim para todo mundo, você acaba dizendo não para si mesma. Um outro hábito que eu desenvolvi é não ir a lojas e shoppings. Aqui não tem shopping, é só lojas, mas são lojas de pessoas conhecidas, cidade pequena todo mundo se conhece. Quando você entra nas lojas, elas ficam querendo que você leve os produtos. Não, mulher, tu paga de todo jeito, tu paga quando tu puder, quando tu quiser, não precisa pagar agora. E antes eu acabava caindo nessa. Hoje eu não vou à loja para ficar olhando os produtos, sabe? Para ficar procurando alguma coisa para comprar? Não. Quando eu vou à loja, eu sei exatamente o que eu quero, que eu estou procurando. Chego lá, vou à vendedora para ela me direcionar exatamente aquele produto que eu já tenho planejado e que eu já vou comprá-lo. Não fico olhando para poder surgir aquele desejo dentro da gente. Eu me planejo primeiro. Para ter uma vida financeiramente organizada, é preciso ter cuidado com o desperdício de alimentos. Então, eu acho que o oitavo hábito é não desperdiçar alimentos. Aqui, eu tenho todo um cuidado de fazer exatamente a quantidade de comida que a gente vai consumir durante o dia, porque nós não gostamos de comer comida do outro dia. E como eu tenho disponibilidade de fazer, eu faço diariamente, mas eu faço somente a porção suficiente para a gente comer, para a gente consumir durante o dia. Carne, feijão, eu guardo tudo nas latinhas, já separado por porção diária, a quantidade que a gente vai consumir durante o dia. Frutas, verduras, legumes, a gente tem que ter cuidado também para não comprar em excesso. Eu compro por semana, esse é um item que não dá pra gente guardar por muito tempo na geladeira, que acaba estragando. Então, ter cuidado com o desperdício de alimentos é um hábito que nos faz ter uma vida organizada. Ter uma vida financeira organizada, porque jogar a comida no lixo é jogar o seu dinheiro fora. O nono hábito é viver um degrau abaixo. Não dá para você ter uma vida financeira organizada se você ganha aqui e vive aqui, ó. Então,
procure viver sempre um degrau abaixo, ou seja, viver com menos do que você ganha, para sobrar um excedente para você investir tanto na sua reserva como investir pensando no seu futuro em uma aposentadoria, que é o 10º gasto. Invista também pensando no futuro, pensando em uma aposentadoria. Existem muitos tipos de investimentos. Depois eu posso estar fazendo um vídeo explicando para vocês, mostrando como eu faço, como eu invisto, mas por enquanto eu vou só falar sobre os hábitos e depois a gente vai gravando outros vídeos para explicar para vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já tem algum desses hábitos, qual desses você não tem, que outro hábito você tem que poderia compartilhar conosco, que pode nos ajudar também a ter uma vida financeira mais organizada. E não se esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscrever se você está gostando das dicas compartilhadas até aqui. Isso nos ajuda muito a trazer novos conteúdos e queremos muito crescer, fazer este canal crescer para que ele possa alcançar outras pessoas e para que ele possa ajudá-los também.